A gente fala agora sobre os efeitos das manifestações deste domingo e também em relação às pautas em debate no Congresso Nacional. Nosso entrevistado, o cientista político, vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Sempre bom te receber aqui, Cristiano. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, a semana começa já quente no Congresso, com a discussão sobre a anistia, também a PEC, que, ao que tudo indica, está sendo efetivamente enterrada. Mas eu pergunto para você, os efeitos da manifestação de ontem no Congresso Nacional. Há um efeito prático desses protestos? O parlamentar, que muitas vezes apoia uma determinada matéria, acaba acompanhando um protesto de rua e volta atrás, isso ainda existe na política mesmo com essa polarização, Cristiano? Olha, Thiago, existem dois temas, né, de interesse do Congresso Nacional. A gente pode dividir centrão, enfim, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. As manifestações que aconteceram no domingo, elas, na minha avaliação, têm um impacto muito mais forte nessa PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem, seja lá o nome que queira se dar a isso, né? Tanto é que a gente já viu, inclusive, alguns deputados que votaram a favor dessa proposta se desculpando perante os seus eleitores, dizendo, diante de toda a repercussão, né, que acabaram sendo pressionados, enfim, tiveram motivos e tudo mais, e que vão agora até tomar medidas, vamos dizer assim, posteriores, questionando essa matéria, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Agora, com relação à anistia, eu não vejo que essa manifestação ela vá trazer grande impacto, né? Porque o que a gente percebe é que há, de qualquer forma, uma polarização, e quem foi, né, quem defende, quem é contra a anistia, de oposição quem defende a anistia já é de oposição aí ao governo Lula, e quem é favorável, né, aliado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, com relação à anistia, eu não vejo que essa manifestação ela vá ter algum impacto. Agora, o que vai ter impacto sobre o projeto de lei da anistia, na verdade, foram essas novas sanções que foram aplicados aí pelos Estados Unidos, a algumas autoridades brasileiras e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive o próprio relator do projeto, Paulinho da Força, ele reconheceu isso, e isso pode, de certa forma, tumultuar um pouco o ambiente na Câmara dos Deputados e evitar que essa matéria seja votada aí essa semana. Então, nem tanto pelas manifestações, mas mais pela decisão do governo americano de impor essas novas sanções. Cristiano, eu vou trazer os comentaristas. Próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, Cristiano. Olha só, eu tenho uma pergunta. A Câmara exagerou na dose, né? Foi com uma sede ao pote e acabou levando pessoas que não estavam indo à rua. Claro que ali não tinha só esquerda, né? Mas tinha o que você tinha era uma contrariedade muito forte contra a Câmara. E isso acabou prejudicando muito a PEC da blindagem, que já estava prejudicada. Eu acho que teve algum rebatimento sobre a anistia ampla, tá? Não essa da dosimetria, porque aí eu concordo com a sua análise, aí o que vai prejudicar é a mesma sanção. Agora, foi um erro de cálculo que a mim espanta quando eu vejo políticos fazendo isso. Queria a sua avaliação, mais especificamente sobre esse texto tão fora de esquadro e tão evidentemente provocativo dessa PEC da blindagem. Dora, foi sim um erro de cálculo por parte dos partidos aí do Centrão que apoiaram essa medida. A gente já viu esses erros de cálculo também acontecendo no Congresso Nacional, com projetos, inclusive no escândalo da Lava Jato, ou que tentavam algumas vezes flexibilizar também a lei da ficha limpa. A gente viu algumas reações, mas essa reação da população em relação à PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem, ela foi muito forte.
e os movimentos ali nas redes sociais foram muito intensos, né? E eles acabaram dando de presente ali para o governo, né, uma capacidade de mobilização muito forte que até mesmo a esquerda se surpreendeu e ficou bastante estimulada com isso. Sem dúvida nenhuma vai utilizar essa pressão e essa presença que a gente viu nas urnas, inclusive para pressionar o governo, o Congresso Nacional, em outras direções. Então, claramente houve um erro de cálculo. Essa matéria que a gente vê agora, o Senado, já na semana passada, mesmo antes das manifestações, eu vi várias manifestações dos senadores contrários a essa matéria, já sinalizando de que ela dificilmente teria andamento célere na casa. Agora, depois dessas manifestações, fica muito mais difícil e muito provavelmente o caminho dela vai ser a gaveta. Cristiano Vilela. Cristiano, boa noite. Cristiano, nós temos visto nos últimos tempos agora o grupo governista, o grupo mais à esquerda, fazendo algumas movimentações no sentido de uma ampliação política. Tivemos agora, com essa questão do tarifaço, uma narrativa muito forte, muito bem construída, de nós contra eles, um discurso nacionalista que acabou, inclusive, fazendo o presidente subir um pouco nas pesquisas de opinião, estancar aquela sangria que vinha sofrendo. E agora, com esse episódio da PEC da blindagem, o grupo governista também conseguiu empacotar ali junto blindagem com essa questão da anistia e promover um grande evento nesse sentido. Dá para a gente entender algumas movimentações que esse grupo de apoio ao presidente Lula tem feito no sentido de retomar aquele grupo mais ao centro, aquele centro político que foi importantíssimo nas eleições de 2022, mas que esteve perdido, ou seja, no sentido de fazer com que esse centro da opinião pública passe de alguma forma a retomar para a esfera de atuação do presidente Lula, especialmente pensando numa disputa polarizada em 2026? Oi, Vilela, boa noite em primeiro lugar. Olha, Vilela, acho que sim, sem dúvida nenhuma, a oposição já está colecionando aí, na verdade, o governo já está colecionando aí uma série de, vamos dizer assim, de movimentos, de passos em falsos que a oposição está dando, né, nesse processo, e certamente um banco de dados está sendo criado aí para ser utilizado contra a oposição nas eleições. O fato de terem estendido a bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro, o discurso que foi até criticado, até mesmo por aliados do Tarcísio, que foi em relação, né, ao Supremo Tribunal Federal, muitos aliados do próprio governador criticaram a postura, a mudança de tom e tudo mais. As falas, né, de Eduardo Bolsonaro aplaudindo aí essas sanções que os Estados Unidos estão dando às autoridades. Então, acredito que esse é o ponto, fortalecimento da soberania, defesa do Estado, da economia e tudo mais, que o governo vai utilizar como diferencial, vamos dizer assim, nas eleições. Óbvio que a economia sempre pesa, a questão, a gente viu também uma recuperação de popularidade do governo por conta da questão da inflação, especialmente a inflação de alimentos. Então, isso não pode necessariamente ser acreditado apenas a esses movimentos de soberania, mas sem dúvida nenhuma que o governo vai... porque há diversos, vamos dizer assim, diversas motivações, Vilela, do eleitor brasileiro para votar. Alguns é a economia, outros essa polarização, enfim. Então, para vários segmentos, o governo vai tentar utilizar um discurso adequado e, obviamente, para derrotar a oposição na eleição de 2026. Recebemos mais uma vez o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Boa semana, Cristiano. Obrigado pelas análises na Jovem Pan mais uma vez. Um abraço. Grande abraço, prazer estar aqui com vocês.